Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. O seu Bahia Meio Dia desta segunda-feira está chegando, agora com imagens de Juazeiro, no norte da Bahia. Ponte Presidente Dutra, trânsito fluindo nos 2 sentidos, tanto para quem sai de Petrolina, em Pernambuco, estado vizinho, em direção à nossa Juazeiro aqui na Bahia, quanto o contrário também. Hora certa, 11 horas e 48 minutos. E olha, uma idosa de 64 anos infelizmente morreu após um muro cair sobre ela na cidade de Capim Grosso. A gente começa com esse assunto. Luiz Gustavo Ribeiro é quem acompanha o caso e chega com mais detalhes, né, Luiz? Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia também para quem nos acompanha. Pois essa notícia aconteceu neste final de semana em Capim Grosso, uma notícia muito forte. Segundo informações da Guarda Municipal de Capim Grosso, chovia bastante no momento em que esse acidente aconteceu e a suspeita é que os fortes ventos tenham derrubado a estrutura desse muro que acabou caindo sobre essa idosa de 64 anos de idade. Esse caso aconteceu no fim da tarde de sábado, mas essa idosa só foi encontrada no outro dia, apenas no domingo. Já a gente traz todos os detalhes sobre esse caso que aconteceu em Capim Grosso, infelizmente vitimou essa idosa. Lamentável, Luiz, muito obrigada, até já. E um acidente na BR-242, na altura da Serra da Pirajiba, envolvendo 2 caminhões, deixou vítimas presas às ferragens, minha gente, ainda com vida. Imagina o desespero. Esse é o assunto de Aline Miranda, que já chega por aqui também com detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Bia, para você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, Bia, essa situação aconteceu na manhã de ontem, era por volta das 6h30 da manhã. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, foi uma batida de frente entre 2 caminhões. E daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bahia Meio Dia, trazendo os detalhes dessa situação que deixou a rodovia por um tempo totalmente interditada. Já já eu volto com todos os detalhes, Bia. Que situação, Aline, muito obrigada, até já. E a chuva, minha gente, chegou com força em Bom Jesus da Lapa, deixando ruas e casas alagadas. Assunto de Gabriel Pires, que chega agora com detalhes, acompanha esse caso bem de perto, né, Gabriel? Bom dia. A região toda em alerta, viu, Bia? Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Em Luiz Eduardo Magalhães começou a chover há cerca de 10 minutos. A cidade está em alerta de chuvas intensas, pode chover até 100 milímetros. Também em Bom Jesus da Lapa, a atenção está redobrada por conta da forte chuva que atingiu a cidade ontem e que também pode atingir o município hoje. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes. É com você. O alerta continua mesmo. Gabriel, muito obrigada pelos detalhes. E ainda, nesta edição do Bahia Meio Dia, a gente fala também sobre um confronto entre a Polícia Militar e homens armados durante uma operação contra o tráfico de drogas em Xique-Xique. A troca de tiros foi durante o dia, em áreas movimentadas da cidade e assustou todo mundo. Esse caso chocou todo o estado. E uma criança de 9 anos, infelizmente, morreu afogada no rio Itapicuru, no povoado de Ambrósio, em Cansanção. A gente vai atualizar sobre essa lamentável situação para você também. Também vamos falar de educação, tá? A lei que restringe o uso do celular nas escolas públicas da Bahia completa um ano e a gente vai te mostrar como está sendo a adaptação dos alunos. E ainda, as comemorações do aniversário de São Desidério. O município completou 64 anos de emancipação política, teve muita festa e a gente vai mostrar tudo para você nesta edição do Bahia Meio Dia. Esses e outros assuntos você vai conferir agora, aqui no seu Bahia Meio Dia. Olha, um tiroteio em Xique-Xique chamou a atenção de todo mundo, né, nesse final de semana. A troca de tiros foi entre policiais e suspeitos de integrar o tráfico de drogas no município. É sobre esse assunto que a gente já começa a falar agora com Luiz Gustavo Ribeiro, que está na cidade de Xique-Xique e atualiza essa situação para a gente. Luiz, foi um susto danado. Bom dia.
Oi, Bia, olá novamente. Pois é, um susto danado. Nós estamos na rua em que aconteceu essa situação, em frente à casa do suspeito. O Rodrigo Santana vai mostrar nas imagens como ficou o estado dessa casa logo após esse confronto que aconteceu na tarde do último sábado. Segundo os moradores, foi uma intensa troca de tiros entre suspeitos aí de serem suspeitos envolvidos com o crime de tráfico de drogas e também policiais militares aqui em Xique-Xique. Essa fachada, o suspeito que acabou morrendo, que ele foi identificado como Alex Satanael, de apenas 20 anos. Ele morava de aluguel nessa casa, ele acabou morrendo após sofrer os disparos de arma de fogo durante esse confronto. A polícia informou que recebeu informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas nessa região e veio conferir essa ocorrência. Foi quando aconteceu essa troca de tiros. Essa é uma área bem movimentada aqui no centro de Xique-Xique, fica próxima à Secretaria Municipal de Saúde, também fica próxima a essa pracinha que o Rodrigo Santana está mostrando. E além de ter atingido essa casa onde o suspeito morava, também atingiu outras casas e também outros veículos, objetos que estavam por aqui. Hoje pela manhã ainda, Bia, nossa equipe chegou até Xique-Xique e encontrou um funcionário da prefeitura retirando projéteis e cápsulas nessa pracinha, uma pracinha que, de acordo com os moradores, é bem movimentada e onde crianças costumam brincar com frequência. No último sábado aqui estava bem movimentado, vou pedir para o Rodrigo Santana caminhar comigo. Esse local estava bem movimentado, tinha muita gente na rua quando começou justamente essa ocorrência. Em cima da casa onde o suspeito morava, ele morava na parte de baixo, uma outra família morava. Eu recebi informações que a mãe estava trabalhando e tinha uma criança de apenas 9 anos de idade que estava sozinha no local. Durante essa ocorrência, essa troca de tiros, essa criança assustada pulou porque o suspeito acabou invadindo a casa dela. Ela pulou para um quintal vizinho e foi resgatada pela polícia. Essa quitanda que estava aqui do lado estava funcionando. Esse jovem estava trabalhando. Como é que foi viver tudo isso? Eu estava no estabelecimento, né, na hora, e nossa família correu para fechar, né, na hora do tiroteio, e nós corremos para a cozinha. Né, depois o tiroteio ficou mais alto, né, porque é tiro de fuzil, e nós fomos para o quarto, fechamos a porta e esperamos passar, né. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Você já tinha visto algo dessa forma? Não, nunca tinha visto não. Presenciei isso aí. Nunca tinha presenciado isso na minha vida, não. Pois é, os moradores ficaram muito assustados. Obrigado, viu, meu amigo, com a situação aqui, Bia, justamente pela intensidade, os tiros, por ter muitas famílias que moram por aqui. A Polícia Civil informou que esse caso segue sendo investigado também. Um outro suspeito conseguiu fugir após essa troca de tiros, né, entre a Polícia Militar e também esses suspeitos. Ele conseguiu fugir, ainda não foi encontrado pela polícia. A Polícia Militar informou que está intensificando também a fiscalização aqui na cidade de Xique-Xique e também em toda a região. A gente vai continuar acompanhando toda essa história. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Luiz, por todos os detalhes. A Rodrigo Santana também pelas imagens. Nossa equipe que prontamente foi atender essa demanda em Xique-Xique, que chamou a atenção, né, de todo o estado, do país, por que não? E chamou a atenção principalmente porque a ação aconteceu ali durante o dia, numa área movimentada. A gente não via, por exemplo, profissionais da segurança tentando conter ali a população. E esse é um comportamento também que a gente precisa chamar atenção aqui para a população. Né? Um tiroteio entre policiais suspeitos e a população em cima ali, né, do perímetro ali onde a ação acontecia. Isso é muito perigoso. A gente via pessoas de todas as idades. Então, minha gente, tem uma ação dessa, sai de perto, porque, obviamente, os policiais estavam ali focados em conter a ação dos suspeitos e não tinha como dar essa atenção em fazer com que a população se afastasse do local. Então é muito importante que a gente tenha toda a cautela do mundo em ações policiais como essas e a gente também fica, né, se questionando em relação à ação ter acontecido dessa forma, dessa maneira, em um momento em que a área estava movimentada, porque a vida, né, das pessoas ficou ali em perigo, né? E as pessoas muito, muito, muito próximas ao local. Isso não pode acontecer. Teve uma ação policial, se afasta. É o melhor se fazer pela própria segurança. E olha, 2 homens foram presos com drogas em Cansanção. Equipes da Rondesp localizaram os suspeitos em uma residência, onde encontraram substâncias parecidas com maconha e cocaína, balança de precisão, material para embalagem e também um celular. Imagens na sua tela. As guarnições também foram até uma propriedade da zona rural do município, indicada inclusive por um dos suspeitos, e localizaram um revólver calibre 38 e munições. Os envolvidos e todo esse material aí apreendido foram apresentados na delegacia de Cansanção para a adoção das medidas legais cabíveis.
A ação resultou em autuação por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. E na zona rural de Santana, um trabalhador recém-contratado de uma fazenda foi morto após uma discussão. A vítima, Wesley de Jesus Barbosa, estava bebendo com colegas quando foi ferido. Aline Miranda acompanha esse caso e chega agora com os detalhes. Que tragédia, Aline. Bom dia. Bom dia, Bia. Você e a todos que nos acompanham, é isso mesmo, uma tragédia, viu, Bia? Porque essa situação aconteceu justamente no momento de descontração entre os funcionários desta fazenda na localidade próxima ao povoado de Jacarandá, que fica ali na cidade de Santana, no oeste baiano. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil que passaram para a nossa produção, isso aconteceu na noite de ontem, era por volta das 11 horas da noite, quando este homem, identificado como Wesley de Jesus Barbosa, trabalhador rural, recém-contratado desta fazenda, ele foi atingido por golpes de arma branca. De acordo com informações da polícia, provavelmente uma faca. Ele estava bebendo com outros amigos ali da fazenda, quando, de repente, um deles saiu, foi dormir. O outro que ficou com ele, segundo informações da polícia, provavelmente teria ocorrido uma discussão, um desentendimento entre eles e acabou, nessa discussão, atingindo Wesley com os golpes de uma arma branca, que seria, no caso, uma faca. Segundo informações da Polícia Civil, o crime segue sendo investigado como homicídio simples. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para irem até o local, fazer a perícia e entender as circunstâncias do crime. O corpo de Wesley foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Santa Maria da Vitória. De acordo com informações de testemunhas no local, o irmão de Wesley também trabalha nesta fazenda, no entanto, ele não presenciou a cena do crime. Quando chegaram no local, apenas verificaram o corpo de Wesley já sem vida. A pessoa que foi identificada como suspeita de ter cometido esse crime foi identificado como Nelson Francisco da Cruz Neto. De acordo com informações de testemunhas que estavam no local, Nelson acabou fugindo do local em uma motocicleta e depois abandonou essa motocicleta no caminho. A polícia segue investigando o crime e qualquer novidade nós traremos aqui dentro do Bahia Meio Dia. No entanto, até o momento, o suspeito, identificado como Nelson Francisco, continua foragido e a polícia não tem nem mesmo nenhuma informação de onde possa ter ido este suspeito. A gente segue acompanhando, Bia, e qualquer novidade nós traremos dentro do Bahia Meio Dia. Eu volto contigo. Com certeza, Aline, muito obrigada pelos detalhes. É lamentável e a gente fica se perguntando aonde foi parar a nossa capacidade de dialogar, de resolver os nossos conflitos na conversa, né? Lamentável nossos sentimentos aí aos familiares. E no próximo bloco, idosa de 64 anos morre após desabamento de um muro em Capim Grosso. Segundo a Guarda Municipal, ela tentou se proteger da chuva quando o muro caiu sobre ela. A gente volta já já com esse e outros assuntos. Folia de ofertas Átrio Pisos. É a chance de reformar pagando menos de verdade. Aqui é assim, cobrimos qualquer orçamento e fica ainda melhor. Pisos em até 10 vezes sem juros. Confira essas ofertas imperdíveis. Piso cerâmico retificado polido, 70 por 70, apenas R$ 59,90. Piso cerâmico retificado brilhante, 70 por 70, só R$ 39,90. Piso cerâmico retificado e cetinado, 70 por 70, também R$ 39,90. Átrio Pisos, vem pra cá. A maior festa de rua do planeta contagiou o mundo inteiro através das nossas telas pelo Bahia Folia. Pra turma da Rede Bahia! Deu para sentir a energia do carnaval pela televisão, pela internet, pelo rádio. Olha, mais de 400 profissionais trabalharam para a transmissão de 6 dias do melhor carnaval do mundo. Você assistiu o melhor de Salvador com uma visão privilegiada do nosso estúdio panorâmico no Circuito Barrondina e também no Circuito do Campo Grande. Obrigado, viu? Pegou carona na folia dos camarotes com a Bahia FM.
cantou, dançou e votou muito no troféu Bahia Folia. O G1 e o Ibaia também entregaram tudo com conteúdos exclusivos. E o que rolou por trás das câmeras, a galera da rede social mostrou tudo. Ano que vem tem mais Bahia Folia. E você não vai ficar com a minha neta. Você não sabe o que eu já fiz nessa vida. Eu te esmago no peito 2 vezes. Ela nasceu. É minha filha. Ela também. A nossa criança pode estar correndo perigo. Boa sorte, viu? Na sua próxima encarnação. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora com imagens de Barreiras, no oeste, onde está caindo agora uma chuvinha leve nesse momento, 27 graus na cidade. A temperatura pode cair um pouco mais ainda para 26, mas nesse momento a sensação térmica por aí é de 29 graus. Chuva aí, vento também, probabilidade, mas nesse momento uma chuva leve. 12:03. Olha, uma criança de 9 anos morreu afogada no rio Itapicuru, no povoado de Ambrósio, em Cansanção. Infelizmente, mais um afogamento na região norte e dessa vez a vítima, essa criança de 9 aninhos. O caso, claro, chocou todo mundo, os moradores do município, também de cidades vizinhas. Hoje, as aulas na escola, inclusive, onde a menina estudava em Nordestina, foram suspensas. Tiago Santos está acompanhando esse caso e chega agora para atualizar as informações para a gente, né, Tiago? Boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para quem está nos acompanhando. Exatamente, viu, Bia? A família morava na zona rural de Nordestina e esse fim de semana estava na zona rural de Cansanção porque o pai da vítima, o pai dessa criança, da Brenda, estava trabalhando. A Polícia Militar esteve no local, o SAMU também foi acionado, né, para atender essa ocorrência, mas infelizmente a vítima, a Brenda dos Santos Brito, de apenas 9 anos, não resistiu ao afogamento. A Polícia Militar, né, esteve lá no local e informou que conversou com o pai da vítima e ele disse que a Brenda tinha saído do local onde eles estavam para brincar com uma colega. E aí, pouco tempo depois, poucos minutos depois, essa coleguinha da Brenda voltou sinalizando para o pai que a correnteza, né, que a água infelizmente tinha levado a Brenda, né, a água do rio tinha levado a Brenda. Ela não informou especificamente ali, né, quando conversou com o pai da vítima, o que teria acontecido para infelizmente a Brenda acabar se afogando. Pessoas da comunidade se mobilizaram na tentativa de socorrê-la e infelizmente já encontraram o corpo dela preso, né, na vegetação às margens do rio Itapicuru. Esse caso foi exatamente na Fazenda Baixinha, que fica próxima ao povoado de Ambrósio, na zona rural do município de Cansanção. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado porque o corpo foi justamente resgatado aí pelos moradores. O corpo dela foi levado para o IML da cidade de Senhor do Bonfim e foi enterrado na manhã de ontem no cemitério da cidade de Nordestina, onde a família residia. A Prefeitura de Nordestina, inclusive, emitiu uma nota de pesar se solidarizando com a família da Brenda. Ela estudava na escola João Ferreira da Cruz, estava no ensino fundamental e, por conta disso, as aulas na tarde de hoje da escola onde ela estudava foram suspensas. Infelizmente, mais uma situação triste envolvendo aí a Brenda, de 9 anos de idade, no município de Cansanção, aqui no norte baiano. Nossa solidariedade para a família. Bia, volto com você aí do estúdio. Ô, Tiago, obrigada pelas informações. É muito triste. Vendo a fotinha dela, a tristeza aumenta, né? Porque a gente consegue ali ver o ser humano que era a Brenda. Nossos sentimentos sinceros aí para toda a família que precisa agora enfrentar essa dor. E vamos lembrar sempre, minha gente, o verão continua. A gente que cresceu na beira do rio sabe como é tentador, né? Ir banhar, às vezes sem falar com o pai ou com a mãe. Então, todo mundo tem que ficar muito atento aí quando vê uma criança se dirigindo aí para um açude, para a beira do rio, enfim. A gente precisa estar de olho mesmo. A proteção de uma criança envolve toda a sociedade. E olha, um homem morreu em um acidente de moto na Avenida Mestre Lula, em Juazeiro, na noite de ontem. A vítima foi identificada como Marcos Edinaldo Gonçalves dos Santos, imagem aí na sua tela.
De acordo com informações do IML, Marcos seguia na via quando perdeu ali o controle da moto. Ele subiu meio-fio e colidiu em um poste. A vítima chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não resistiu, morreu ainda no local. A vítima era mototaxista, mas não estava trabalhando no momento do acidente, tá? O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde de hoje, no cemitério municipal de Juazeiro. Nossos sentimentos também aos familiares. E a gente sempre vê isso se repetir, né? Às segundas-feiras, início de semana, a gente vê o balanço aí de acidentes no final de semana, assim como afogamentos também. É muito triste. E uma idosa de 64 anos morreu após o desabamento de um muro em Capim Grosso. Segundo a Guarda Municipal, ela tentou se proteger da chuva quando o muro, infelizmente, caiu sobre ela. Além da chuva, houve registro também de ventos fortes no final de semana no município. E isso pode ter contribuído, claro, para a queda da estrutura. A gente vai voltar agora a falar com o Luiz Gustavo Ribeiro, que tem mais informações sobre esse assunto, mais um assunto que entristece muito a gente, Luiz, e que, claro, acende alertas também. Boa tarde. Oi, Bia, boa tarde para você. Pois é, mais um assunto triste, mas também existe esse alerta. Esse caso aconteceu no último sábado, de acordo com informações da Guarda Municipal de Capim Grosso. O muro teria desabado por volta das 6 horas da tarde, mesmo horário em que o município estava registrando uma forte chuva, um volume intenso de chuva e também fortes ventos no fim da tarde do último sábado. A vítima desse caso é uma idosa de 64 anos de idade. Ela foi identificada como Carmelita Pereira da Silva, de 64 anos. Segundo informações da Prefeitura de Capim Grosso, durante esse último sábado, o município registrou 39 milímetros no acumulado de chuva aí no último sábado. A Guarda Municipal informou que a idosa teria se abrigado nesse muro para se proteger da chuva quando a estrutura cedeu. A suspeita da Guarda é que as condições do tempo tenham contribuído para que a estrutura do muro tivesse desabado. O muro tinha cerca de 2,5 metros de altura e cerca de 40 metros de comprimento e ele desabou completamente. Essa situação aconteceu no fim da tarde do sábado, mas a idosa foi encontrada no outro dia, no domingo. A guarda informou que um morador foi ver a situação do muro e reparou que tinha uma pessoa nos escombros. Esse morador acionou a Guarda Municipal e também acionou o SAMU. Quando as equipes chegaram no local, identificaram que essa vítima era essa idosa de 64 anos de idade. Infelizmente, ela não chegou a ser socorrida e aí já teve a morte constatada. O DPT acabou recolhendo o corpo dessa idosa, encaminhando até o IML de Jacobina. Em nota, a Polícia Civil informou que esse caso foi registrado na Delegacia Territorial de Capim Grosso e foi registrado como morte acidental. Nossa equipe entrou em contato com familiares da Carmelita, que informaram que ela estava visitando um imóvel de sua propriedade no bairro Jardim Formosa, que fica próximo ao centro de Capim Grosso, quando ela foi surpreendida por esse desabamento. Ela teria ido se proteger e foi surpreendida pelo desabamento desse muro. Infelizmente, a Carmelita não resistiu. Como eu falei, o corpo dela foi encaminhado para o IML de Jacobina. Existiu uma previsão que esse corpo fosse liberado ainda no final da manhã de hoje, para que ele fosse liberado para a família, para que a família possa fazer o velório e também o sepultamento dessa idosa de 64 anos de idade. Então, um caso bem triste de se falar, Bia, mas também, como você falou, é um caso que acende alerta. A gente traz com frequência aqui no nosso jornal os cuidados que as pessoas também devem ter durante a chuva, principalmente nesse momento de proteção, né? Ter cuidado onde vai se proteger. Os órgãos de segurança costumam falar, inclusive, sobre as árvores, que também apresentam esse risco aí de desabamento. Então, as pessoas devem ter esse cuidado também no momento da chuva. A gente sabe que é um momento ali de uma certa angústia, né? Ninguém quer se molhar, mas também tem que preservar a vida nesse momento difícil. De qualquer forma, fica o nosso abraço para essa família, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Ai, Luiz, notícia muito, muito triste, né? Muito triste. A gente deseja aqui que a família enfrente essa dor aí com o máximo de resiliência possível, nossos sentimentos e, claro, o alerta fica sempre, né? E essas chuvas ainda podem continuar, então vamos ficar todo mundo atento aí na hora de procurar um abrigo. E 1h30 de muita chuva em Bom Jesus da Lapa deixou ruas alagadas e casas tomadas ali pela água. 5 bairros foram atingidos. Gabriel Pires está com esse assunto, ele acompanha esse caso direto do Oeste Baiano, chega agora com mais detalhes para a gente, explica para a gente. Inclusive, continua chovendo, né, Gabriel? Você está aí abrigado e tudo mais, conta para a gente. Boa tarde.
debaixo de guarda-chuva, porque toda a região está em alerta e pode chover a qualquer momento, viu, Bia? Foi o que aconteceu lá em Bom Jesus da Lapa ontem à noite, uma chuva aí de cerca de 1h30 que alagou algumas ruas do município, ruas aí transformaram-se em verdadeiros rios. A gente tem imagens aí de veículos no meio da enxurrada, outros veículos que tentando passar aí, tendo dificuldades para passar pela água, a população com medo dessa forte chuva que atingiu Bom Jesus da Lapa na noite de ontem por volta das 22 horas e durou aí cerca de 1h30. Felizmente, nenhum transtorno foi notado, nenhuma casa foi atingida, ninguém ficou ferido diante dessa forte chuva que atingiu a capital baiana da fé na tarde de ontem. Hoje cedo eu conversei com moradores de lá, representantes também da Secretaria de Agricultura, que afirmaram que a cidade está nublada, pode chover lá a qualquer momento. É o que também aponta o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Tiago Santos vai mostrar agora que cerca de 210 municípios da Bahia estão em alerta de chuvas intensas, o alerta laranja, o segundo maior grau emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães começou a chover aí por volta de 11h30 da manhã. Chove intensamente neste momento. Hoje pode chover até 100 milímetros de chuva aqui no município. A orientação da Defesa Civil é que as pessoas tenham bastante cuidado com áreas onde tem potencial de alagamento e também locais aí onde podem surgir alguma ocorrência. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. Cuidado aí também. Estou vendo que vocês estão próximo aí à pista. Obrigada por trazer as informações mesmo aí nessas condições. E olha, teve registro de chuva também em Filadélfia, tá? Foram mais de 100 milímetros em apenas 1 hora na tarde de ontem. Imagens aí na sua tela. Houve alagamentos nas ruas. Nesse vídeo enviado para a gente é possível ver crianças e adolescentes brincando e usando uma caixa d'água para passar por uma rua ali onde o nível da água estava bem alto. Segundo informações da Defesa Civil, ninguém ficou desalojado, tá? Desabrigado e também ninguém ficou ferido. Agora, será que vem mais chuva por aí? Camila Oliveira chega agora com mais detalhes da previsão do tempo para os próximos dias. Acompanhe. Oi, Bia, muito boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Abro essa semana ainda falando de chuva. A gente deve continuar com esse cenário de instabilidade na Bahia ao longo dos próximos dias, com chuva potencialmente forte em algumas regiões, especialmente no norte e no oeste. O alerta é laranja, chuva de até 100 milímetros em um único dia. Para todo o nosso mapa tem possibilidade de chuva, acompanhada ainda de raios e trovoadas e ventos fortes. Mas para vocês, especialmente, a chance de chuva é maior. Olha aqui, São Félix do Coribe, onde já choveu bastante, também choveu bastante em Bom Jesus da Lapa, ainda pode cair de mais chuva nessa segunda-feira. São esperados 24 milímetros para São Félix do Coribe, também Santa Maria da Vitória. Para quem está em Mansidão, também tem previsão de chuva, só que em menor volume, 7 milímetros por enquanto. E isso, gente, depende dos ventos, tá? É uma previsão para agora à tarde, mas a depender realmente da velocidade dos ventos, mais umidade pode chegar aí, 29 graus. Menos chuva previsão ali para Glória, no norte da Bahia, onde deve chover mais pouco, 34 graus, por isso temperatura até mais alta. E onde teve estrago, Capim Grosso, infelizmente com a morte de uma idosa, ainda pode chover hoje, são esperados 2 milímetros. E essa instabilidade, como eu disse, continua nos próximos dias e eu passo por aqui para atualizar vocês. Um beijo, tá? Que a chuva venha bem distribuída. Só lembrando, normalmente no verão é aquele toró que cai de vez, especialmente no período da tarde e também na madrugada. Até mais, Bia. É isso aí, que venha distribuída, mas que o poder público, né, de cada cidade também se mobilize aí para dar mais estrutura para as cidades, porque já é previsto, né? A gente já sabe que todo ano essa mesma chuva vai vir nessa força, então as cidades precisam se preparar, né? As prefeituras, os municípios. Olha, o Brasil registrou um recorde histórico aí na abertura de empresas no ano passado. Foram mais de 5 milhões de novos negócios, segundo a Receita Federal. Aqui na Bahia, por exemplo, o movimento também cresceu. De acordo com o Sebrae, a maior parte desses empreendimentos surge justamente das mãos de pequenos empreendedores, que se tornam cada vez mais representativos na economia geral. Acompanhe agora na reportagem. É neste espaço que o sonho de duas irmãs ganha forma.
Há 4 meses, Michele e Micaele decidiram arriscar e montar um salão no centro de Jacobina. Elas acreditam que o empreendedorismo é o caminho para conquistar independência financeira e mais autonomia na vida. Está sendo bom, um negócio muito bom para a gente, um pouco dificultoso no início agora, né, a questão de localização, porque a gente não mora aqui perto do centro, fica um pouco mais distanciado. Porém, a gente está gostando. A meta é que nos próximos meses o salão seja registrado como microempresa para impulsionar o crescimento e garantir mais segurança. Tem que ter sabedoria nessa parte aí para gerenciar, porque assim, um negócio não é fácil, né? Desde o início a gente sabe que vai ser difícil no começo, mas a gente tem a certeza de que se a gente lutar ali, trabalhar com garra, né, se especializar. Assim como este salão, muitos negócios nascem da necessidade e da coragem de empreender. Dados do Sebrae mostram que esse movimento está em alta aqui em Jacobina. Só no ano passado, 1.218 novas empresas foram registradas aqui no município. Assim como este salão, muitos negócios nascem da coragem e da necessidade de empreender. Dados do Sebrae mostram que esse movimento está em alta aqui em Jacobina. Só no ano passado foram registradas 1.218 novas empresas aqui no município. Na Bahia, um estudo do Sebrae apontou o crescimento de 28% na abertura de novos negócios em 2025 em relação ao ano anterior. Desse total, 98% são micro e pequenas empresas, o que reforça a força do pequeno empreendedor na economia do estado. Desse quantitativo, 56% geram emprego e renda para o Estado. E nós temos hoje duas grandes formas de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade, né, devido à alta das taxas de desemprego, as pessoas veem no empreendedorismo uma fonte de renda, de sustento de suas famílias, e o empreendedorismo por oportunidade, onde as pessoas realizam seus sonhos, né, que a gente também acompanhou, segundo o estudo do Sebrae, uma crescente nesse tipo de empreendedorismo, que é a pessoa, no seu sonho, abrir um negócio. Outro dado chama atenção: o crescimento do empreendedorismo feminino. Segundo o Sebrae, hoje 51% dos negócios baianos são liderados por mulheres, uma força que impulsiona a economia e transforma realidades. Elas estão quebrando barreiras e estão desenvolvendo novos padrões que contribuem para os diversos setores da sociedade. E podemos citar como um exemplo, né, por que as mulheres estão empreendendo tanto, a uma jornada mais flexível, haja vista que a maioria das mulheres são mães, são chefes de família, então encontram no empreendedorismo, nos seus próprios negócios, uma flexibilidade para essa jornada de trabalho. Nayara é um exemplo que o empreendedorismo feminino transforma vidas. Há 12 anos, ela empreende no comércio de Jacobina. Mas a paixão pelos negócios vem de muito antes, com o exemplo da família. Meus pais sempre foram comerciantes, há 30 e poucos anos na Feira Livre. E assim eu trabalhava por passar o tempo mesmo. Eles lá trabalhando porque precisavam e eu ali na feira procurava sempre estar me movimentando, fazendo algo. E olha, a Polícia Militar localizou um galpão em Juazeiro usado para a produção clandestina de cigarros. Imagens aí na sua tela, olha. No local foram encontradas caixas de cigarros, insumos empregados aí na fabricação do produto. Olha quantas caixas, além também de um maquinário para a fabricação. Suspeitos estavam no local, mas fugiram ao perceber ali a aproximação da polícia. Ninguém foi preso até o momento, o galpão foi isolado e periciado, então a polícia conseguiu desarticular aí essa organização que fazia a fabricação do produto aí de forma clandestina. E depois do intervalo, a gente vai conferir como escolas da Bahia estão se adaptando à Lei 15.100, que restringe o uso do celular no ambiente escolar. Confira um trecho da reportagem antes do intervalo. A lei que restringe o uso do celular nas escolas ainda gera debate. A resistência e a adaptação são alguns dos desafios enfrentados pelas escolas um ano após a vigência da lei.
Depois eu vejo, depois eu tento, depois eu compro minha casa. Engraçado, o depois nunca chega. Mas o agora, esse é uma escolha. Lug Residencial. Casas com 2 ou 3 quartos, suíte, closet e quintal. A 5 minutos do Centro Barreiras. Com a maior área de lazer da categoria. E não, isso não é coisa pra depois. Parcelamento em até 100 vezes. Entrada parcelada. Condições para autônomos e muito mais. Lug Residencial. O sonho da casa própria cabe no seu agora. Eu vou deixar vocês conversando. Licença. Aldão, senta aí, filha. Pelo amor de Deus, você tá sentindo alguma coisa, pai? Você já ligou pro Dr. Cleves, Janete? Eu falei a mesma coisa, mas ele não quer ir pro hospital. Ele não tem querer, não, Janete. Não tô sentindo nada, não. Tô bem. A única coisa que eu quero é minhas filhas ficar aqui juntas. Eu preciso muito falar com vocês duas. Coração acelerado. Agora imagens de Barreiras, no oeste, céu um pouco mais aberto nesse momento, mas previsão ainda de chuva leve para a cidade, 12h e 24 minutos. A Prefeitura de Irecê descartou o caso suspeito de monkeypox que estava sendo investigado no município. A gente chegou a noticiar a suspeita hoje no Jornal da Manhã para todo o estado, por isso o Tiago Santos está de volta agora com mais informações sobre esse assunto e atualiza tudo para a gente, né, Tiago? Boa tarde. Pois é, Bia, esse caso ele foi notificado pela Secretaria de Saúde lá de Irecê no último sábado. A paciente é uma mulher de 51 anos que estava em Salvador e que entrou em isolamento domiciliar logo após sentir os primeiros sintomas, ter os primeiros sintomas e logo após também essa notificação. A Secretaria de Saúde de Irecê disse que tomou todas as medidas sanitárias cabíveis naquele momento, disse que estava monitorando o caso, houve uma coleta dos exames aí desta paciente. Essa amostra ela foi levada para o Laboratório Central do Estado em Salvador e o resultado saiu agora há pouco, agora pela manhã. E a Secretaria de Saúde lá de Irecê disse que deu negativo para monkeypox. Esse resultado saiu agora pela manhã, a suspeita foi levantada conforme aí essa atualização da Secretaria de Saúde lá de Irecê, em razão do histórico recente de viagem dessa paciente que veio de Salvador, estava no período aí de festa em massa e ela apresentou lesões na pele, quadro que exige obviamente investigação conforme protocolo de vigilância epidemiológica. A Secretaria de Saúde de Irecê complementou que após análise realizada pelo LACEN, o resultado deu negativo para monkeypox e deu positivo para a varicela, a catapora, como a gente conhece popularmente. A Secretaria de Saúde reforçou que essa paciente ela segue em acompanhamento médico, está em estado bom de saúde, encontra-se bem, felizmente, e que segue aí as orientações adequadas. Reforçou também que ela não teve contato com nenhuma pessoa que esteja apresentando sintomas compatíveis com o monkeypox. A Secretaria de Saúde de Irecê também reforçou aí que apresentou todos os protocolos, que na verdade adotou todos os protocolos e que a situação está sob controle. Pedimos também um posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O último que a gente teve foi nesse fim de semana, quando a Secretaria falou que o Estado tem 7 casos suspeitos para a doença nesse ano de 2026. Desses 7 casos, apenas um foi confirmado, porém é um caso importado. O caso de uma mulher atendida em Vitória da Conquista, que também havia sido registrado como monkeypox, teve diagnóstico confirmado também para catapora, assim como esse caso de Irecê. E esse caso importado foi de um caso de um homem que veio lá de Osasco, estava já inclusive em tratamento e que ele chegou à Bahia já com sintomas. A Secretaria de Saúde do Estado inclusive disse que está reivindicando junto ao Ministério da Saúde para que esse caso não seja registrado como um caso da Bahia e sim como um caso de São Paulo. Os demais casos aqui foram descartados. Vale lembrar que esses 7 ainda não contabilizam esse caso de Irecê, que, como eu disse, foi notificado, porém que o exame realizado aí pelo LACEN deu negativo e sim positivo para a catapora. Essa paciente de 51 anos segue em monitoramento
lá em Irecê. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Tiago, por todos os detalhes, e a gente segue torcendo, né, que todos os casos sejam descartados e que isso aí não cresça nos próximos dias, principalmente após as grandes festas de carnaval espalhadas por todo o estado, não só na capital, mas também no interior. E olha, a lei que restringe o uso do celular nas escolas públicas da Bahia completou um ano agora. A adaptação ainda é um desafio para muitos estudantes, mas aos poucos a geração que cresceu ali diante das telas começa a se reinventar dentro do ambiente escolar. Vamos conferir na reportagem. Entre um espaço e outro do colégio ainda é possível encontrar estudantes com celular nas mãos. Seja para passar o tempo, mandar uma mensagem ou simplesmente portar o aparelho. Para muitos jovens, ficar longe da tela não é uma tarefa fácil. Desde que a Lei 15.100 entrou em vigor no ano passado, o uso dos celulares ficou restrito durante aulas, recreios e intervalos. A medida não proíbe que o estudante leve o aparelho para a escola, mas limita a utilização para garantir mais concentração e interação entre os alunos. É uma lei necessária, mas ela não é fácil de se cumprir. Tanto porque a nossa mente, às vezes, ela briga com a gente e a gente é sempre indiciado a pegar o celular. Mas com a conscientização dos professores, eles pedindo com carinho, que os nossos professores são maravilhosos, amo todos eles pedem com muito carinho para nós e muitos de nós respeitamos. Antes, quando foi o impacto, quando foi o impacto de, olha, não pode usar celular dentro da sala de aula, muitas pessoas resistiram, iam para o banheiro, mexiam dentro da cabine, até porque nenhum professor vai tirar eles de lá para tirar da cabine e falar, ó, não usa o celular. Desconectaram a geração que cresceu diante das telas tem sido um desafio para a gestão do Colégio Estadual Carlim Barbosa de Deus, em Paulo Afonso. Apesar das dificuldades, principalmente no início da implantação da medida, a escola buscou alternativas para garantir o cumprimento da lei. Aí a gente dispõe dessas caixas, que os estudantes colocam os celulares nas caixas no início das aulas e aí, no final das aulas, nós devolvemos os celulares. Os celulares ficam em locais seguros, para que eles possam assistir a aula com mais concentração. Às vezes, um ou outro professor utiliza também o celular, a tecnologia com fins pedagógicos, e é esse o objetivo da lei. Então, não foi uma tarefa fácil, nós estamos ainda aprendendo com isso, porque também nós não podemos deixar a tecnologia totalmente de fora do processo de aprendizagem. Um ano depois, o intervalo ganhou novas formas de ocupação. Muitos alunos passaram a aproveitar o tempo jogando bola ou conversando, enquanto o colégio investiu em outros recursos tecnológicos que auxiliam no ensino, alinhando educação e tecnologia de forma orientada. E através da agência de notícia, nós criamos a nossa sala de podcast, que é essa onde eu estou, que a gente consegue trazer o aluno à tecnologia, à comunicação, através dos recursos que nós dispomos. Um ano após da vigência da lei que restringe o uso do celular nas escolas, o desafio agora é manter o equilíbrio entre o mundo digital e as salas de aula. Segundo o Ministério da Educação, as instituições devem garantir que a tecnologia seja uma aliada da aprendizagem e não uma distração para os estudantes. Tentamos organizar o colegiado, os líderes de classe, as famílias, em grandes encontros para que realmente nós formalizássemos e alinhássemos essas diretrizes dentro da escola. Enquanto isso, o colégio segue buscando formas de fazer com que o celular deixe de ser o centro das atenções, mas que a tecnologia continue como uma ferramenta aliada da aprendizagem. Com o avanço da tecnologia, até no governo mesmo, de colocar televisão, de dar tablet a gente no colégio, a gente conseguiu se adaptar melhor em relação a isso, porque o tablet a gente consegue ter acesso a livros digitais, acesso a tudo aquilo que a gente teria no celular, só que de uma forma mais adaptável com a escola, vamos dizer assim. É uma lei muito importante, O celular toma muito tempo da gente. Imagine para quem ainda está formando ali a própria mentalidade, o próprio desenvolvimento. Então é uma lei muito importante que as escolas recebam também todo o incentivo aí para se estruturarem cada vez mais, para que isso funcione. Agora a gente vai falar, infelizmente, de um grave acidente, numa rodovia. 2 caminhões bateram ali de frente na BR-242 em Cristópolis, no oeste do estado. Os motoristas ficaram presos às ferragens. Muito triste esse caso. A Aline Miranda
Traz os detalhes agora para a gente, né, Aline? Que caso. É isso mesmo, Bia. É um caso que já acende um alerta, porque aqui na região oeste são diversas as rodovias que cortam a região e que tem uma grande quantidade de caminhões, carretas que trafegam por aqui, principalmente no período de escoamento de safra, já que finalizou há pouco tempo a colheita de soja e muitos caminhões trafegam justamente para levar a safra de soja para a capital baiana. Não se sabe exatamente o que estava carregando esses caminhões, mas foi uma batida de frente na manhã de ontem, por volta de 6h30 da manhã, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal. Foi no trecho da Serra da Pirajiba, na BR-242, que fica a cerca de 130 quilômetros aqui de Barreiras, sentido a cidade de Botirama. Já no local que pertence a Muquém do São Francisco, um pouco depois de Cristópolis, já pertencente ao município de Muquém do São Francisco. De acordo com informações da PRF, essa batida de frente entre os dois caminhões foi bem violenta e os motoristas acabaram ficando presos entre as ferragens. Neste caso, Corpo de Bombeiros do 17º Batalhão de Bombeiros Militares aqui do Oeste Baiano foram acionados para fazer o desencarceramento, que é a retirada da vítima desses caminhões. Quando chegaram no local, a guarnição do Corpo de Bombeiros encontrou uma das vítimas já retirada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e ali já fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam este motorista para uma unidade de saúde da cidade. Também fez a retirada do segundo motorista que ainda estava preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros fez essa retirada com cautela e entregou para que ele fosse atendido pelo SAMU e encaminhado à unidade de saúde. No entanto, nós não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde destes dois motoristas que ficaram presos às ferragens. A pista ficou inicialmente totalmente interditada para a circulação de veículos. No decorrer do dia foi sendo feita a retirada desses caminhões, ficou parcialmente interditada e depois totalmente liberada para a circulação de veículos. A Polícia Rodoviária Federal também não soube informar exatamente o que pode ter causado esse acidente, mas a gente faz o alerta a todos os motoristas que circulam na região que possam ter muita cautela em ultrapassagens ou até mesmo quanto ao sono, porque alguns acabam fazendo horas em excesso dirigindo, o cansaço faz com que acabem dormindo ao volante e acabam causando uma situação de batida de frente, como aconteceu com esses caminhões. Não digo que foi esse o caso, porque a polícia ainda não sabe informar o que tenha causado a batida de frente, mas a gente faz o alerta a todos que circulam aqui nas rodovias do Oeste. Bia, essas são as informações. Eu volto contigo. Aline, as imagens são impressionantes. Muito obrigada pelas informações. A gente estava acompanhando aqui as imagens. Realmente muito impressionante. Fica o alerta. Olha para essa batida, o material ali também jogado. Pelo estrago de um dos veículos, a gente percebe como que esse impacto aí foi forte. A gente vai seguir de olho nesse e outros assuntos envolvendo acidentes. E olha, uma mulher de 44 anos morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito neste final de semana. Ela foi identificada como Rosilene Almeida da Silva. A imagem é na sua tela. A vítima capotou, inclusive, o carro na BA-131, em um trecho próximo a Miguel Calmon. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária de Jacobina, que atendeu essa ocorrência, as mulheres que ficaram feridas foram socorridas e levadas para atendimento no Hospital Português de Miguel Calmon, uma unidade filantrópica, e elas seguem em recuperação. Já a Rosilene, que você acompanha na foto, foi enterrada na manhã de hoje no cemitério central da cidade. O caso gerou muita comoção na cidade, especialmente porque ela era de Miguel Calmon, mas morava em Brasília, minha gente. Estava visitando a família quando infelizmente sofreu esse acidente. Nossos sentimentos sinceros a todos e que as outras mulheres possam se recuperar aí o mais rápido possível, né, e contar suas histórias. Infelizmente, para a Rosilene, terminou por aqui. Nossos sentimentos verdadeiros para toda a família. E olha, São Desidério celebrou 64 anos de emancipação política com uma grande festa
na Orla do Cais, marcada por música, dança e muita emoção. A gente vai conferir agora como que foi tudo isso na reportagem. Foi na Orla do Cais que os moradores comemoraram os 64 anos da cidade. E a festa teve muita música, começando com uma atração de São Desidério mesmo, a banda Artimanha. Depois foi a vez do show dançante do Bruxo, um músico de Barreiras que tem feito muitas apresentações aqui na região oeste. Celebrar esse aniversário, na verdade, é celebrar o povo, é celebrar São Desidério, que é um povo alegre, que é um povo trabalhador. E graças a Deus tivemos uma programação muito tranquila, com muito esporte, com muita curtição. E recebemos também uma quantidade muito grande de pessoas de toda a região. A programação de aniversário de São Desidério foi bem variada e durou todo o fim de semana. Várias atrações culturais, valorização das coisas da terra. E o que a gente percebeu aqui é que os moradores são simplesmente apaixonados pelo lugar onde vivem. Nascido em São Desidério, mas morando em Brasília, o professor José Vieira veio de novo passar as férias aqui. Ele faz isso todos os anos no aniversário da cidade. É o mês que escolhe para matar as saudades dos amigos e da terra natal. Eu amo essa cidade, eu amo essa nossa região, sabe? Isso aqui para mim é a minha vida, é tudo. Eu gostaria de viver isso há muitos anos atrás, eu não vivo porque eu moro em Brasília, mas há 35 anos que eu moro lá. Eu gostaria agora, depois de aposentado, voltar para a minha cidade, para minhas terras, para o meu povo. A programação da noite de aniversário ainda teve um outro show muito dançante. Quase 2 horas de música com Michele Andrade, pernambucana, ex-vocalista da banda de forró Limão com Mel e que agora faz carreira solo. Ela cantou em São Desidério pela primeira vez. Estou te expulsando do meu coração, assuma-se, Rodrigo! A festa virou a madrugada e quem foi se divertiu muito, expressando o carinho pela cidade e a alegria de poder estar presente em mais um aniversário de um dos municípios mais importantes do Oeste Baiano. É uma cidade muito acolhedora, eu tenho o maior prazer de morar aqui. Cidade maravilhosa. Uma cidade maravilhosa de se viver. Sou daqui de São Desidério, amo viver, amo morar aqui em São Desidério. Que massa! E no próximo bloco, ainda para comemorar o aniversário de São Desidério, a gente vai conhecer uma iniciativa bem bacana do município. A Filarmônica Municipal une música e trabalho social em amor ao próximo. O intervalo é rápido, não saia daí. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Não é só o gostinho de felicidade que a Frango de Ouro tem. Nossa alegria em produzir o melhor para você vai estampada aqui. Agora nossa alegria tem cara nova. Entregar qualidade de ensino e merenda com desjejum tem sido nosso compromisso com os 22 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Luiz Eduardo Magalhães. Mas entregar ensino bilíngue, material escolar, fardamento completo, mochila e tênis, isso sim é fazer mais por quem mais precisa. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Extra. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, agora com imagens de Juazeiro, no norte, vaporzinho ali ao fundo, orla da cidade, nublado nesse momento.
29 graus, sensação térmica ali de 31 graus. Probabilidade de chuva por volta das 2 da tarde, tá? Aí em Juazeiro. E a temperatura pode cair dos 29 para os 28 graus a partir das 5 horas da tarde. Meio-dia e 44 minutos. Olha, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, está com inscrições abertas para o programa Partiu IF. A iniciativa busca ajudar estudantes da rede pública a terem mais chances de ingressar no Instituto. O programa oferece apoio financeiro e atividades de formação. Ao todo, são 40 vagas para o campus de Barreiras. E o mesmo programa acontece também em Juazeiro e outras cidades da região que tem aí uma sede do Instituto, tanto na região oeste quanto na região norte. Carlos Augusto foi em busca de mais informações e chega agora aqui para a gente. Bia, a gente vai tirar então todas as dúvidas agora conversando com o professor Ítalo Abreu Lima. Ele é o diretor-geral aqui do IFBA em Barreiras. Professor, primeiro eu queria saber do senhor, o nome do programa é Partiu IF, é isso mesmo? Isso, Carlos. É o programa do governo federal, Partiu IF, né? É um cursinho preparatório para estudantes do ensino fundamental, de rede pública, para que eles tenham condições de se preparar para ingressar na rede federal, nos institutos federais. E são várias disciplinas que ele tem acesso? São. Na verdade, o governo federal, através do Ministério da Educação, ele fez uma avaliação de dados e percebeu que os estudantes de rede pública eles tinham grande defasagem nas áreas de ciências da natureza, português e matemática. Então, esse cursinho preparatório, Partiu IF, a gente vai estar ofertando aulas de português, matemática, ciência da natureza e um apoio pedagógico, né, com a suplementação que a gente faz, que é um apoio psicossocial, um apoio pedagógico, oficina de redação. Então, o estudante ele vai estar aqui no campus, as aulas acontecem aqui no campus Barreiras, são 2 dias de aula, terças e quintas, no período matutino, e os estudantes vão ter aulas de português, matemática, ciência da natureza, além desse acompanhamento pedagógico. A forma de seleção vai ser um sorteio eletrônico, a gente está ofertando uma turma de 40 vagas, e estudantes eles vão receber um auxílio, uma bolsa de R$200. Então o cursinho ele vai durar 8 meses, começa agora em abril, vai até o mês de novembro, e ao longo desses 8 meses de cursinho, os estudantes recebem um auxílio de R$200 para ajudar ali na alimentação, no transporte. Qual é que é o último prazo para se inscrever? Até o dia 6 de março, através do site portal.ifba.edu.br/barreiras. portal.ifba.edu.br/barreiras. O estudante, o candidato, vai entrar lá, vai ler o edital, clicar no edital, preencher o formulário, né, colocar as documentações que precisam e acompanhar todas as demais etapas, o resultado, através do site que eu mencionei e também nas redes sociais, @IFBA Campus Barreiras. Além de Barreiras, todas as cidades que têm um campus do IFBA, né, são 24 campi do IFBA na Bahia, todas as cidades, Barreiras, Juazeiro, Irecê, Ceabra, Brumado, todas também têm uma turma do Partiu IF. Muito obrigado, professor. Tá aí então, Bia, não dá para perder o prazo, tá? Tem que fazer a inscrição via internet, conforme o professor Ítalo explicou, e aí contar com a sorte para conseguir essa vaga nesse cursinho preparatório. Eu volto com você, Bia. Recado importante. Agora a gente fala de esporte, tá? A Juazeirense conseguiu voltar ao G4 do Campeonato Baiano após vencer o Porto pela última rodada da fase classificatória do campeonato. O Napão começou marcando. O jogo foi marcado ali por um choque também de cabeça entre os camisas 7 do Porto, tanto Bruno Ali Ferreira quanto também da Juazeirense, Bruno Seno, né? E aí isso acabou dando outro destino ali à partida. Ambos foram levados para exames no Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães e mais tarde liberados. A partida ficou paralisada por cerca de 15 minutos. No segundo tempo, a Juazeirense virou o placar para 3-1. Com gols de Marlon Zé Mário, o melhor Zé Romário e Anderson Pato. O próximo desafio agora do Cancão é contra o Bahia, que lidera aí o campeonato. O jogo será neste final de semana, mas ainda não tem data e horário definidos aí. A Federação Baiana de Futebol ainda vai definir. Parabéns para o Cancão de Fogo. E vamos continuar falando de esporte, porque Danilo Ribeiro chega agora com os destaques do GE de hoje. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte do Bahia Meio-Dia, aquele cheiro de excelente semana para todo mundo, definidas as semifinais do Campeonato Baiano. No próximo final de semana, o Bahia pega o Juazeirense na Fonte Nova e o Vitória encara a equipe do Jacuipense. Estão rebaixados Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, curiosamente 2 equipes que chegaram a ser
finalistas do Campeonato Baiano. E no caso do Atlético, que já estava rebaixado, chegou a conquistar 2 campeonatos estaduais. Realmente, que momento desses 2 times. Vamos com os placares aqui do final de semana. Jequié empatou em 1-1 com o Barcelona de Ilhéus. Juazeirense conseguiu a 4ª posição, a classificação, ao vencer o Porto fora de casa por 3-1. A gente tem outros resultados aqui também. Quem ganhou também por 3-1 foi o Jacuipense do Bahia de Feira, acabou rebaixando o Tremendão. A Jacupa conseguiu a classificação na 3ª posição. E quem venceu por 3-0 foi o Vitória, que ganhou do Galícia. A gente já vai com os gols aí para você. Primeiro gol de Eric, fazia um tempão que não balançava as redes, 1-0 para o Vitória. Na comemoração ele chosica. E aí no início do segundo tempo, Aitor canta la pedra. Ele poderia ter passado para Oswaldo, mas resolveu mandar uma sapatada, um bonito gol de fora da área, 2-0 para o Vitória. Depois Mateuzinho cortou para dentro, mandou no canto, bem no estilo dele, 3-0. E o Vitória ainda teve um pênalti. Quem foi para a cobrança? Marinho. Toda a expectativa para o primeiro gol da volta dele ao Vitória, só que foi lá, o goleirão foi muito bem, defendeu, a bola pegou na trave e saiu. Não foi dessa vez, hein, Marinho, que você marcou o gol. 3-0 para o Vitória, classificado na 2ª posição, pega o Jacuipense no final de semana. E o Bahia, que já estava classificado com sobras, pegou o Atlético de Alagoinhas, que já estava rebaixado. O Bahia com o time reserva chegou a abrir 4-0. Primeiro gol do tricolor, Everaldo. Everaldo deu uma furada no primeiro lance, mas no segundo foi lá, mandou para a rede. Ele até brincou dizendo: você viu o drible, a finta que eu dei no goleiro? Mas na verdade furou, né, Everaldo? 1-0 para o Bahia. Rodrigo Nestor, 2-0 para o Bahia. E como esse volante faz gol, o Eric apareceu ali de cabeça, 3-0. E quem fechou essa goleada aí com os 4 gols do Brasil foi Del, aproveitando o rebote do goleiro ali, 4-0. Aí no segundo tempo o Bahia deu uma relaxada. O Atlético de Alagoinhas terminou fazendo 2 gols. O primeiro deles, Douglas Pantera. E Everson Ribeiro, que não é Everton Ribeiro, acabou fazendo o segundo do Carcará. 4-2 para o Bahia, o tricolor classificado com folga. Pega o Juazeirense, partida única na semifinal, no final de semana, na Fonte Nova. E eu estou esperando vocês no Globo Esporte, daqui a pouco, logo depois do Bahia, meio-dia. Então, local agora definido, né? Próximo confronto aí do Cancão de Fogo, aqui em Salvador. Ainda falando sobre São Desidério, que completou 64 anos de emancipação política no domingo, na cidade, a Filarmônica Municipal Maestro Eliodoro Ribeiro transforma vidas desde 2009. Crianças, jovens e adultos encontram na música uma forma de expressar os sentimentos e o amor pela cidade. Vamos acompanhar. Antes do primeiro acorde, o silêncio, os ajustes, o frio na barriga e o olhar de quem sonha. Em São Desidério é assim que a música começa. Com pessoas, histórias e emoções que se encontram em uma mesma melodia. É nesse compasso que a Filarmônica Municipal Maestro Eliodoro Ribeiro vem transformando vidas. A Filarmônica Municipal Eliodoro Ribeiro, aqui de São Desidério, ela foi criada em fevereiro de 2009. Atualmente, conta com 14 integrantes. Mas essa turma já foi bem maior, chegando a cerca de 20 integrantes, contando a história da cidade. A Filarmônica nasceu com um propósito bem claro: resgatar e disseminar a cultura musical na região. O nome é uma homenagem ao saudoso maestro Eliodoro Ribeiro, personagem marcante da história cultural local e incentivador da música desde a década de 70. A gente sabe que a cultura, ela, a depender da época, ela pode se apagar ou ela pode ser reacendida, principalmente através dos esforços das pessoas do local, da comunidade. O objetivo da Filarmônica é proporcionar para a população uma atividade cultural, é uma forma também de resgatar essa cultura e perpetuar uma cultura que é brasileira através da Filarmônica. E não importa quanto tempo cada um chegou, na Filarmônica todos aprendem, crescem e tocam juntos. É o caso de Paulo, que já está na turma há 8 anos.
Como começou esse interesse pela música e pela filarmônica? Começou aqui pela cultura de São Desidério que a gente tem, que é a folia do Divino, né? Aí eu vi o pessoal tocando, fui me interessando pela música e entrei na filarmônica com o propósito de aprender e estou aí evoluindo cada dia. É uma cultura que a gente leva para outras pessoas verem a gente, incentivar também a vir tocar, porque a música em si é uma terapia, né? Maria Eduarda tem 2 anos aqui na Filarmônica, mas esse amor pela música começou quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Desde pequena, sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Aí, onde eu morava antes, não tinha como começar. E quando eu vim pra cá, conheci o Flávio. E aí, eu já me apaixonei pela música mais ainda. É uma tradição da nossa cidade, que eu acho que deve ser passada por um bom tempo e para sempre. E os cidadãos participar mostra que preserva a cultura da nossa cidade. Até os mais pequenos já descobrem o poder da música. Isis tem apenas 11 anos e faz parte da Filarmônica há mais de 1 ano. É muito legal, eu gosto de aprender coisas novas. Muito bom, o Flávio me ensina partitura, ler partitura, dá várias músicas para a gente aprender e eu gosto de tocar. Antes você já gostava de música, você já queria participar? Sim. E como que surgiu essa vontade de aprender música? Eu não sei, eu gosto, assim, deu vontade de aprender, deve ser legal, e aí eu vim pra cá. Como veio o pedido de Isis para participar da Filarmônica? Então, eu e minha esposa estávamos procurando alguma atividade para ela estar fazendo, né? Em outro turno, que ela não estuda. E procurando, né, na cidade, encontramos aqui a escola de música. E então trouxemos ela, né, para ver se ela se identificava em tocar algum instrumento. E graças a Deus deu certo. Ela era muito tímida, né? Começou a se soltar mais. As notas na escola também melhorou bastante. Ajudou muito. Com o tempo, a Filarmônica cresceu e se tornou também um espaço de aprendizado. A gente atende a todas as idades, desde a porta de entrada, que é para crianças a partir de 4 anos, que é o coral infantil, é a nossa primeira modalidade. E logo aos 10, 12, eles vão para outra modalidade, que é ou filarmônica, ou a turma de violões, né? A orquestra de violões, como a gente chama, ou também a turma de teclados, aulas de teclado. E quando eles vão crescendo mais um pouco, chega a idade adulta, eles podem ingressar também no coral adulto. Entre sopros, batuques e sorrisos, a Filarmônica Municipal Maestro Eliodoro Ribeiro segue afinando vidas e mostrando que a história continua sendo escrita em cada nota, em cada geração. Que lindo, né? E tem boa notícia para os moradores de Bom Jesus da Lapa, tá? A banana que é produzida na cidade recebeu a indicação geográfica do INPI, o que reforça a importância econômica da fruta para o município e também para o Brasil. A gente vai saber mais detalhes agora com Gabriel Pires, ele que já está posicionado para atualizar para a gente, né, Gabriel? É um selo de referência do trabalho que é realizado lá em Bom Jesus da Lapa, Bia, desde o ano de 1988, quando o perímetro irrigado do Formoso foi aberto, viu? Esse perímetro irrigado, ele tem 87 quilômetros de canais de irrigação, além de 30 locais que é para distribuição da água. A água é esta que vem do Rio Corrente, que é um dos principais afluentes do Rio São Francisco nesta parte da Bahia. Essa indicação geográfica foi entregue para o perímetro irrigado lá do Formoso, em Bom Jesus da Lapa, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entregue na última terça-feira, reconhecendo aí a notoriedade da produção de banana realizada no perímetro de irrigação Formoso. A partir disso, a banana de Bom Jesus da Lapa ganha esse selo de qualidade nacional e cada vez mais ganha espaço. Banana de Bom Jesus da Lapa, que é distribuída para 19 estados do Brasil e agora
busca aí mercados internacionais para apresentar esse trabalho desenvolvido aqui no Oeste Baiano. O plantio, cultivo e manejo, ele tem aí uma área de cerca de 10 mil hectares e, segundo dados da produção agrícola municipal divulgados pelo IBGE, os bananais lapenses produzem mais de 103 toneladas da fruta, uma movimentação econômica aí de cerca de 259 milhões de reais. A bananicultura, ela representa aí 30% do produto interno bruto lá do município e gera cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. É a agricultura da Bahia mostrando mais uma vez a força, a pujança e a qualidade da fruta produzida aqui na Bahia. Os bananais lapenses, que ocupam aí mais de 10 mil hectares, produzem mais de 183 mil toneladas por ano e geram 259 milhões de reais, além de gerar 20 mil empregos diretos e indiretos. E tudo, Bia, saindo aqui da Bahia e ganhando 19 estados, além de alcançar outros países da América do Sul. Esse selo de indicação geográfica foi entregue no dia 10 e representa aí a excelência da banana produzida aqui na Bahia. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. Notícia boa aqui pra gente. Muito bonito também ver as imagens ali, né, do pessoal trabalhando, mostrando aí a irrigação, que é o que faz, né, as duas regiões, tanto a oeste quanto a norte, se projetarem aí economicamente no Brasil e no mundo. Né, a irrigação, o nosso rio. É muito bom ver notícias como essa aqui no nosso Bahia Meio Dia. E é com essa notícia boa que a gente vai chegando ao fim desta edição de segunda-feira. A você, nossa obrigada pela companhia de sempre, pela confiança. Já sabe, né? Amanhã, terça-feira, a gente tem um novo encontro às 11h45. Até lá. Bahia Meio Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Ela acredita que seres de outros planetas existem. Eu sabia. Eles voltaram. Ela Quente apresenta Cine BBB. Os brothers assistem na casa. Você assiste na Globo. Vocês conseguem acreditar que os ET vieram pra cá, mas não enxergam que a mãe não tá bem? Hoje, um dia extraordinário em Tela Quente. Meus amigos e minhas amigas, semana maravilhosa para vocês, definidas as semifinais do Campeonato Baiano, já a gente mostra tudo aqui e quarta-feira tem jogão na Fonte Nova. Boa tarde, Thiago Reis, é tudo ou nada para o Bahia na Libertadores. Fala, Danilo, muito boa tarde para você, um forte abraço para todos que nos acompanham aqui no Globo Esporte. É isso mesmo, a primeira grande decisão do Bahia em 2026. O tricolor vai encarar o O'Higgins do